Graça e paz em nome de Jesus. Aqui quem está falando é o Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui no canal Frutificando para o Reino, a pedido do meu amigo Gustavo, um convite que ele fez para eu estar falando aqui da palavra de Deus. Então eu queria só fazer uma oração aqui rapidinho, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te peço aqui, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, use a minha boca para falar somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, nada mais, Pai. Não quero que saia nada de mim, Pai, e sim do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, abra a nossa mente para poder compreender a Tua palavra, poder absorver a Tua palavra e colocar em prática, Deus, tudo aquilo que a gente aprende, Deus. Muito obrigado, abençoa cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês João 14,6, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, bem conhecida, né? Quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele não é atalho, Jesus não é dos caminhos, Jesus não são vários caminhos, Jesus, ele é o caminho. Foi isso que ele nos falou na palavra dele. Por que ele disse isso? Porque eles estavam conversando ali, Jesus falando que ia para o Pai, ia separar um lugar lá para eles. E quando foi no versículo 4, João capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó: e para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? E aí foi quando Jesus falou, desculpa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Jesus é o caminho. E ele quer nos conectar com esse caminho. Quem nunca entregou a vida para Jesus, Deus, ele tem um propósito, né? O propósito dele é que a gente se reconecte com o caminho. Como assim? Lá em Gênesis, quando Deus estava criando o mundo, Gênesis 1:11, Deus, ele poderia ter criado as plantas e as árvores. Só que ele fala assim, ó: terra produza plantas, árvores, etc. Ele poderia ter criado os peixes, só que ele fala assim, ó: água produza peixes, grandes peixes, e aí seres viventes do mar, e aí várias outras coisas. Só que no capítulo 1, no mesmo capítulo 1, no versículo 26, Deus fala assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, por quê? Por que Deus fez a terra produzir peixes? A terra produzir plantas? Toda vez que você arranca uma planta da terra, ela morre porque ela foi desligada da fonte que dá vida para ela. Toda vez que você tira um peixe da água, ele vai morrer porque ele está desligado da fonte de origem dele, da fonte que dá vida para ele. Então toda vez que você é desligado da sua origem, você morre, porque não tem mais vida. E toda vez que o homem está desligado de Deus, toda vez que o homem está afastado de Deus, ele está longe da fonte que dá vida para ele. E essa fonte é Deus. Então Deus ele criou o homem nele. Depois ele forma o homem do pó da terra, e aí ele sopra o fôlego de vida. Então Deus, ele cria o homem nele, depois ele forma o pó da terra, o barro, e aí ele sopra o fôlego de vida. Então toda vez que o homem está afastado de Deus, desligado de Deus, ele está morto espiritualmente. Entendeu? Então, por isso que Deus, ele quer nos conectar no caminho, que é Jesus Cristo. E 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então só há um mediador. Por isso que ele fala assim, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho
para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o caminho. E Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final é de morte. Então o mundo ele nos oferece muitos caminhos que parecem bons, só que o final é de morte, ou a morte física ou a morte espiritual, que é essa morte que você está desligada de Deus. E era um caminho ao qual eu sou convertido há apenas 6 anos, mas eu vivi muitos caminhos que pareciam bons aos meus olhos, mas o final estava totalmente de morte. Só que o caminho, ele me alcançou, graças a Deus. Então eu consegui entrar pelo caminho. E aí o próximo passo é aqui no versículo 14, João 14:6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim que você entra no caminho, você se depara com a verdade. E a verdade, ela te liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus, ele te liberta do pecado. Jesus, ele te liberta da mentira, da prostituição, da maledicência, do adultério, das bebidas, das drogas, de tudo isso. Jesus, ele te liberta. Tudo isso que eu citei aqui, a única coisa que eu não fazia era usar drogas, mas o resto eu fazia tudo, que era beber, adultério, mentira, bebedice, festas, maledicência, tudo isso eu fazia. Só que eu entrei no caminho. E aí a verdade, ela foi e me libertou. João 8:32 é um versículo muito conhecido de todos, fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus. Jesus, ele nos liberta de todo o mal. Então basta a gente tomar a nossa decisão de entrar pelo caminho, conhecer a verdade. E o próximo ele fala: conhecereis eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a vida. Lá quando ele soprou no barro, é essa vida, o fôlego de vida. Então quando você encontra com Jesus, quando você tem uma vida de intimidade com Jesus, você tem vida, uma vida de verdade. Não é essa vida de mentira que a gente vivia no mundo. Mateus, acho que é Mateus 16, 25 diz assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quando tu perde a sua vida, quando você quer ganhar a sua vida, tu tem que perder. Aí quando você perde é quando você ganha. A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, não faz sentido. Só que faz todo sentido. Porque eu vivi uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de adultério, uma vida de bebedice, de festas. Essa é uma vida de mentira, essa não é a vida que Deus quer pra gente. Então, quando eu perdi essa vida, eu ganhei a vida de verdade, que é a vida em Cristo Jesus. Amém, gente? Aqui foi até aqui só. Eu tô com vontade até de falar mais coisas, mas eu tô tendo discernimento que não vou falar de mim. Então eu tô tendo discernimento de entender que até aqui que Deus quer que eu fale. Também já tá com 8 minutos, quase 9 minutos, para não ficar muito longo o vídeo. Então é isso, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez o caminho para os que estão perdidos, a verdade para os que vivem na mentira e a vida para os que estão mortos espiritualmente. Então Jesus, ele quer nos colocar no caminho, quer nos libertar com a verdade e quer nos dar uma vida cheia da presença de Deus. É isso que ele quer para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo, que Deus possa abençoar a vida do Gustavo, esse canal aqui, que esse canal continue crescendo cada vez mais e alcançando muitas vidas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fiquem na paz, aquela paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Fiquem na paz, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que a presença de Deus, ela encha os nossos corações a cada dia. Muito obrigado, tchau.